ainda se falava muito sobre verba, né? Trade marketing igual verba. Talão de cheque. Talãozinho de cheque. Fala para o nosso público, Marcelo, o que é o trade marketing? Tá bom. Vamos lá para a origem, né? Origem. Primeiro que o nome marketing já atrapalha. Porque no inglês, tudo que acaba com ING, se é marketing, é mercado. Marketing é mercadando, né? A coisa meio coisa complicada. O famoso gerúndio. Então aí já começa a complicar, né? Verdade. Quando você fala trade, eu já tive cursos que, no começo do curso, os alunos se apresentam. Tinha um rapaz lá que mexia com exportação. Vim fazer exportação. Não, aqui não é exportação, porque o nome não ajuda. Então, trade é canal, trade é troca, trade é cliente, é intermediário. E marketing, né, no Brasil, há um tempo atrás, se você chegasse em casa para a família, né, minha família do interior, você trabalha com o quê? Trabalho com marketing. Foi você que fez aquele reclame? Reclame. Foi você que fez aquela propaganda? Porque marketing, a propaganda, a comunicação é a parte visível da estratégia que foi desenhada. Normalmente as empresas, quando vê marketing e trade marketing, associa marketing no ponto de venda, marketing na loja, né? E não é assim. O trade marketing surgiu na Europa, segundo o professor José Alvarez, né, Francisco Alvarez, na Europa, como uma forma das marcas entenderem a gestão dos seus canais, dos seus clientes, de varejistas. Porque até então as marcas eram poderosas, marca muito forte, investiam em propaganda, grandes investimentos em comunicação, e as marcas líderes determinavam a margem, o preço que iria vender para o varejo. Sim. E você coloca a sua margem lá, né? Se você quiser, se não quiser, tem quem queira, porque não havia concorrência. Então, se eu vendesse para a sua empresa, não vendesse para ele, e você ficasse começando a colocar algumas regras, eu ia no outro, e vendia no outro. E Simples assim. Você era obrigado a se adequar. Uma época que eu trabalhei em vendas, na Vigor, não se inaugurava loja em São Paulo que não tivesse Coca-Cola, Omo e Doriana. Sim. E faixa azul. Se era classe A, B, C e tal, né? E, com o tempo, isso foi perdendo um pouco. Ainda continuam algumas marcas em algumas regiões, mas não é igual ao que tinha. Quando você tem uma marca líder que tem essa capacidade de impor para o varejo algumas questões, o varejo você vê refém de ter margem. Porque as pessoas não sabem que a margem do varejo é apertada. Né? Quando você compara um balanço de um varejo e de uma indústria, a indústria tem muito mais ativos do que o varejo, que são lojas alugadas, gôndolas e um abraço. E a reclamação do cliente é no varejo, né? No o preço varejo, da Coca-Cola, o preço do Omo, é ladrão, etc. Tudo mais tal. Exatamente. Né? Havia uma frase no Pão de Açúcar, que eu acho que era do Abílio, que dizia assim: o preço de venda, quem determina é o mercado. Cabe à indústria fornecer condições para que eu estabeleça... Consiga trabalhar com aquele produto. produto. Eu não vou lá na sua fábrica me meter na sua planilha de custo. Então não se meta na minha. Então, fica na tua. Agora, se o seu produto, com a minha marca, com a minha margem, na minha loja, é incapaz de oferecer interesse do consumidor, é você que errou na sua estratégia. Começa uma inversão de poderes. É uma aí. outra coisa. Então, o seu preço de venda na ponta não está absorvendo a minha margem, que você tem que respeitar a minha margem. Então, o problema maior sempre fica essa briga. Quem vai ficar com Mary? Mary é a margem. É a margem. Quem fica com um pedaço maior dela, né? No caso da Europa, que é onde surgiu o trade, com o surgimento de outras marcas e o fortalecimento do varejo, o varejo que era de uma cidade, abriu na outra cidade, em outro estado, em outro país, o varejo começou a ficar forte. Para falar assim, para eu poder enfrentar essas grandes marcas, eu tenho que ser forte. E ao ser forte, ele falou assim, é Coca-Cola? Você não quer me vender? Ou fulano de tal, você não quer vender? Concorrente número 2. Sim, filando. Então, quem viabilizou esse processo foi o varejo, que abriu espaço na gôndola, né, para que outras marcas chegassem. E se não fosse a segunda, seria a terceira, quarta, quinta. E no momento que você coloca várias marcas, banalização, perde o poder das grandes marcas, viabiliza a marca própria. Perfeito. Já é a porta de entrada para a marca própria. Sabe aquele iogurte com sucrilho, mix Igor? Sim. Eu que inventei aquele negócio lá 30 e poucos anos atrás. Que legal. Né? E feliz da vida, 20 e poucos anos, tive uma bela ideia. Até hoje em linha, né? Até hoje em linha. Até hoje as pessoas lembram disso, né? E o que aconteceu? Vamos lá apresentar para o varejo, uma grande rede de varejo aí. Cheguei lá, o cara falou, nossa, que ideia bacana. Aí quando ele olhou que era com a Kellogg's, puxa, justo com a Kellogg's. A Kellogg's tinha 90% do mercado. Nossa, esses caras são difíceis de negociar, eles não fazem negociações, eles nem vêm aqui, não estão nem aí pra gente.
Nem me atende direto, Nem me atende né? direto. Nem me atende Para direto. nós da Vigor, que éramos a 4ª marca em São Paulo, né? Era Danone, Nestlé, Paulista e Vigor, era uma glória poder estar num lugar privilegiado associado com a marca Kellogg's. Sim. Era mais importante ter o tigre daquela na embalagem do que qualquer outra coisa, né? Eu falei assim, puxa vida, tinha tantas outras marcas boas aí que você podia colocar os cereais em cima, sucrilhos em cima e tal, né? Então, o varejo não gostava de marcas líderes, porque elas impunham condições. Quando o varejo se fortaleceu, ele falou, peraí, não é mais assim não. Esse preço não me interessa, essas condições não me interessam. Então, você está fora de linha. Não, vou comprar de outra empresa, vou fazer outro serviço. Então, a indústria se viu obrigada a desenvolver estratégias para entender esse varejo. Então, pelo que eu estou compreendendo, então, a partir do momento que o varejo começa a se estruturar, se fortalecer, ele começa a equilibrar forças, não é isso, Marcelo? Então, é nessa dinâmica que você precisava desenvolver um plano mercadológico para uma região geográfica que não era mais suficiente. Eu precisei desenvolver planos mercadológicos para os clientes que estão naquela região geográfica. Então, eu tenho aqui 2 lojas. Essa loja está atrelada com os meus princípios de posicionamento de marca, esta não está. Então, por que eu vou dar um tiro de canhão? Eu vou dar um tiro nesse cliente. Claro. E falar na mídia que vá nesse cliente que lá tem o você produto. encontra. Então, eu precisava desenvolver planos. Mas o profissional de marketing, ao fazer esses planos, ele não entende muito a dinâmica do varejo. Precisava ter um profissional que tivesse formação em vendas ou conhecimento de vendas para entender essa dinâmica de como que funciona. Então, a área de trade marketing ela foi inspirada no conceito de marketing, as estratégias de marketing e também na operação de vendas. Então, executivos que têm vivência em marketing e vivência em vendas, dentro das grandes indústrias. Legal. A gente tem uma missão aqui que a gente gostou. A gente gosta sempre de contribuir para quem tem a oportunidade de nos ver através do YouTube, das outras plataformas. A gente gosta muito de trazer alguns tópicos aqui. Então, a gente fala muito aqui nesse tópico sobre missão, né? Nesse template aqui, a gente fala que a missão, né, do trade marketing, né, dentro de uma empresa varejista é fazer com que o consumidor perceba os produtos nos principais canais de venda e tome sua decisão de compra com a melhor experiência positiva, né? Sendo assim, a gente fala sobre planejamento, a disposição e organização dos produtos nas gôndolas e pela loja, que assim pode melhorar a percepção e o contato entre clientes e marcas. Então, é muito além do chequinho, né, Marcelo? Muito além, muito além. É estratégia, sobretudo. Esse é o problema de pensar em marketing como comunicação apenas e não como estratégia. Legal. Isso tem a ver com a posição na gôndola, a altura na gôndola, a posição no corredor, se é na ponta de ilha, se é no meio. Se é na ilha. Logo que você vira o corredor que tem uma ponta de gôndola, que é interessante, uma oferta ou não uma oferta, existe uma zona de silêncio, uma zona morta, que a pessoa está pensando, será que eu fiz um bom negócio? Então ela vai andando e aquilo que está ali na sequência... Ela não enxergou. Ela volta a pensar no meio do corredor, que tem uma chaminé lá. Legal. Outra posição. Isso é ciência. Isso foi estudado. Né? Eu fui diretor do Popeye, Associação de Merchandising do Brasil, durante 12 anos. Isso é estudado profundamente. Tem pessoas sérias estudando isso. Né? Tem vários recursos de câmera que botam no óculos para você ver os olhos do consumidor para onde que ele está olhando, quanto que é a pupila dilata. Então, isso é estudado, isso é ciência. Então, este conhecimento precisava ser administrado por um outro profissional. Marketing ainda muito preocupado com a estratégia da marca, marketing visionário, o longo prazo, vendas preocupado com o curto prazo, esse mês, por isso que eles brigam tanto, né? O marketing, dia, né? O dia, hoje, a semana, o mês. Como foi o final de semana, muda a estratégia, e marketing, o que as pessoas vão consumir em 2010, uma visão mais... plano de 2 anos, o que elas pensam na minha marca, construção dessa marca e tal. Tá. Então, o marketing olhando o longo prazo, vendas olhando o mês, o dia, a semana, precisava que alguém fizesse esse meio de campo. Havia um hiato aí, né? Havia tradução disso. Aí, né? Marcelo, a gente queria te convidar agora para a gente falar sobre uma imagem que eu acho que reproduz muito essa visão de drone que a gente tem do trade marketing, olhando de cima, né? Para a gente discutir um pouco dessas interfaces. Em torno dele, Marcelo, comenta um pouquinho dessa dinâmica, dessas forças que interagem em torno desse bem comum que é atender o consumidor final. Então, você veja. As indústrias tinham marcas fortíssimas e investiam muito na relação com o consumidor. Nós tínhamos a interface com o consumidor. Isso é marketing do consumidor.
Isso era forte. Sim. Grandes investimentos das grandes marcas, poucos concorrentes. Nas grandes mídias, TV, jornais e assim Toda vai, a possibilidade. Né? Década de 70, década de 80. O marketing que nós conhecemos, os primeiros textos de marketing em 1904, 1907. Início do século XX. Mercado americano, né? Começa a falar de publicidade. Né? A gente lembra da década de 60, o marido lá da feiticeira era publicitário. O Stephen. Né? E todos os problemas do chefe dele, o Larry, que aprontava mil e uma. Larry Tate. Ele vivia com aqueles cartazes, como chamava? As historinhas dos filmes lá, tem o nome. Não é o layout, Blackboard lá. Não, enfim. Esqueci. Então, isso era publicidade, década de 60, 70, e começa a tomar um outro volume. A escola que eu trabalho, a SPM, foi fundada por publicitários há 70 anos atrás para formar publicitários para as agências que surgiam no Brasil. Isso é normal, essa é a vocação da escola, formar profissionais nas mais diversas áreas, como você falou. Né? Pega esse contexto da relação forte do marketing com o consumidor. Só que o varejo percebeu, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, como diz o professor Francisco Alvarez, né? E finalmente no Brasil, né? Essa construção de marcas passava pelo canal, pelo varejista. E esse varejista falou, pera um pouquinho só. Qual é o problema? A margem está ficando na indústria e eu não estou conseguindo sobreviver. Então, eu preciso me fortalecer. Eu preciso expandir. Porque como é apertada a margem do varejo, né? O investimento que ele faz é em capital de giro, mercadoria parada. Eu preciso fazer a mercadoria girar. Sim. E, se possível, 1, 2, 3 vezes antes que eu pague a primeira duplicata. Opa. Porque senão eu vou ter que botar no meu bolso lá. Sim. Esse é o ponto. Então, o varejista falou, eu preciso melhorar minhas relações com os meus clientes, eu preciso expandir as minhas lojas para que dessa maneira eu tenha o poder de força, poder de compra com as indústrias. Então, o contexto mudou totalmente. Então, as marcas falaram, espera um pouquinho só. Além de cuidar da interface com o consumidor, eu precisei melhorar a interface que era restrita, vendedor-comprador. E aí começam aquela mudança de história. Antigamente, vendedor-comprador parceiros, vendedor-comprador agressivos. Nós sabemos das histórias de redes que falavam, exija das pessoas, bata na mesa, ameace botar fora de linha. Esteja num andar acima, né? Um passo a acima, sua cadeira é né? mais alta que a dele, ele senta mais baixo, tal, umas coisas, porque ele... Deixa o vendedor esperando 3 horas e meia antes de famoso falar. chá de cadeira. Chá de cadeira. Eu trabalhei